Oi, gente louca por Jesus, tudo bem com vocês? Chegamos mais uma vez aqui no canal mais louco do YouTube para estudarmos a preciosa, maravilhosa Palavra de Deus nesta terça-feira, onde vamos estudar Efésios, capítulo 2. Só para você entender, existe muita gente que diz que a carta aos Efésios é o livro mais importante das cartas que Paulo escreveu. Alguns dizem que é Romanos, outros dizem que é Efésios, né? Certo é que é um dos livros mais importantes da Bíblia e a gente estudou ontem, segunda-feira, o capítulo 1 e hoje vamos estudar o famoso texto de Efésios, capítulo 2. Quero que você já vá enviando essa aula para a galera, quero que você já vá deixando o seu like e quero que você se lembre que as aulas são todas segundas, terças e quartas, às 19 horas no meu YouTube, mas liberado para todo mundo é só segunda e terça. As aulas das quartas-feiras são somente para membros exclusivos do canal, portanto, se você ainda não é membro do meu YouTube, clique lá no botão para tornar-se membro e tenha acesso às aulas exclusivas que passaram e às aulas exclusivas que virão. Vamos começar então? Efésios capítulo 2, verso 1 diz assim, todo mundo conhece esse texto. Gente, esse texto aqui, sem brincadeira, ele é forte, ó. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Paulo começa com uma declaração chocante. Vocês estavam todos mortos. Gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Nenhum de nós presta. Nenhum de nós tem condição de nada. Nenhum de nós somos bom. Nós todos somos um bando de vagabundo, sem vergonha, safado, que ofendemos a Deus com os nossos pecados. Você pode até ser feliz, porque em Jesus nós temos felicidade, mas nós não merecemos ser felizes. De jeito nenhum. Porque a gente estava morto em pecado e seguia o Espírito que atua nos que estão na desobediência. Que espírito é esse? O diabo. Era essa a nossa condição antes de encontrar Jesus. Mesmo os que eram bonzinhos. Viu? Aí o verso 3 diz, anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles. Aí, ó, todo mundo vivia entre eles, satisfazendo as vontades da carne, segundo os seus desejos e pensamento. E como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Gente, sabe o que nós somos merecedores? Da ira de Deus. Da ira de Deus. É porque a gente não consegue, a gente passa pano demais pra gente, sabe? A gente não consegue entender o quanto nossos pecados ofenderam Deus. Você pode nunca ter matado, roubado, prostituído, feito pedofilia, mas e o tanto de vezes que você teve ciúme, inveja, que você quis o mal de alguém, que você falou mal de alguém? Isso é pecado, né? Então, o texto diz que nós éramos merecedores da ira. Agora vem o verso 4, maravilhoso. Mas Deus, todavia Deus, olha como é que Deus entra na nossa história, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida em Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Quando que nós saímos da nossa condição de mortos espirituais? Quando Cristo veio, quando ele morreu por nós e quando essa mensagem foi transmitida a nós e nós cremos. Aí a gente sai da morte espiritual para a vida e pela graça sois salvos. Lucinho, define o que é graça. Graça é o pacotão de tudo que Deus fez de bom para nos salvar. O texto diz que ele nos amou e que ele foi misericordioso conosco. Aí o verso 6 diz, Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Gente, Deus não só tirou a gente de uma vida de pecado e nos livrou da morte espiritual, não. Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Sabe o que significa isso? Eu e você já temos autoridade. Em Cristo nós já temos autoridade. Nós não temos que morrer e ir para o céu para ter uma autoridade espiritual, não. Cristo já deu essa autoridade para nós hoje. Por exemplo, nós temos autoridade para expulsar demônio, para orar e enfermidades irem embora. Deus já te colocou sentado nas regiões celestiais.
em Cristo Jesus. Para quê? Verso 7. Para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Então, Deus fez tudo isso em nós para mostrar para o mundo o que ele pode fazer através daquilo que ele fez em nós. Verso 8, um dos versos mais famosos da Bíblia: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criados em Deus, criaturas de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para nós as praticarmos. O que Paulo está dizendo aqui simplesmente é o seguinte: fomos salvos pela graça, fomos salvos pelo amor de Deus, fomos salvos pela obra de Jesus no nosso lugar. Não pelas obras. Não é porque eu fui bonzinho, porque eu fui para a igreja, porque eu li a Bíblia que eu fui salvo. Não é porque eu orei que eu fui salvo. Não, não. Eu oro, leio a Bíblia, faço bem para o meu próximo porque eu fui salvo. Em outras palavras, a gente é salvo para fazermos boas obras. E não salvo porque fizemos boas obras. Esse é um dos grandes enganos que a gente vê, por exemplo, na Igreja Católica. A Igreja Católica, assim, sem a menor cerimônia, ela prega salvação pelas obras. Se você for bonzinho, você vai para o céu. Não existe uma mentira maior. O inferno está entupido de gente boa. Entupido. Só tem um tipo de gente que vai para o céu. Não é gente boa, é gente salva. E gente salva tem que ter experimentado a graça de Jesus. Aí quando você experimenta a graça, as boas obras você começa a praticar naturalmente. Naturalmente. Então é essa a ordem das coisas. Somos salvos pela graça, não pelas obras, para as obras. Verso de número 11. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão feita no corpo, por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros contra as alianças da promessa, sem esperança, sem Deus no mundo. Vocês têm que entender, gente, que Paulo está escrevendo para os Efésios. Os Efésios ficam ali hoje onde é a atual Turquia. Ou seja, eles não eram judeus. Então Paulo está dizendo, ó, lembre-se que quando vocês se converteram, vocês não eram judeus, vocês não tinham uma aliança com Deus, vocês estavam totalmente perdidos, vocês não tinham pacto, aliança com o Senhor, né? E vocês estavam sem esperança e sem Deus. Verso 13, mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, agora foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Olha aí, o sangue de Jesus nos colocou perto de Deus, nos colocou debaixo de uma aliança com Deus. Verso 14, pois ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O que Paulo está dizendo que fez dos dois povos um? Porque na cabeça de Paulo, gente, o mundo é dividido entre judeus e gentios. O que é gentio? Todo mundo que não é judeu. E o judeu e o gentio nem se conversavam, né? Mas Paulo está dizendo que Jesus pegou e dos dois povos fez um só. Qual é o nome desse novo povo? Igreja. Gente, hoje você não tem que virar judeu para ser salvo. Hoje, o judeu tem que vir entrar para a igreja, aceitar a Cristo para ser salvo. O gentio tem que entrar para a igreja, aceitar a Cristo, receber a salvação para ser salvo. Entendeu? Então hoje o reino de Deus na terra chama-se igreja. Igreja, né? O objetivo dela era criar em si mesmo dos dois povos um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um só corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Olha, através do corpo de Jesus, da morte de Jesus, Deus destruiu a inimizade que havia entre judeus e gentios e colocou todos nós debaixo da mesma aliança e da mesma família. Ou seja, agora somos irmãos em Cristo Jesus, né? Verso 17. Ele veio
e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Quem é que estava longe? Os gentios. Quem é que estava perto? Os judeus. Pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por meio de um só Espírito. Então agora, tanto gentios como judeus têm acesso a Deus através do Espírito Santo que habita na gente. Olha, a coisa mais preciosa que você tem na sua vida é o Espírito Santo. Não é um iPhone 15, não é um celular, não é uma aliança na mão esquerda. A coisa mais preciosa que um ser humano pode ter, gente, é o Espírito Santo. Nunca perca o Espírito Santo. Nunca deixa a chama dele se apagar. Portanto, vocês já não são estrangeiros, olha o que diz o verso 19, e nem forasteiros, mas vocês são concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Gentios e judeus viraram membros de uma só família, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como a pedra angular. Ou seja, fomos formados numa nova família que está baseada em Jesus e na aliança que foi feita em Jesus. Verso 21, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Paulo termina o capítulo 2 enfatizando que o sinal de Deus na nossa vida é o Espírito Santo. Deixa eu fazer uma pergunta. Você tem evidências de que o Espírito Santo mora em você? Você tem visto assim, os frutos, os sinais, a presença do Espírito Santo na sua vida? Essa é a coisa mais importante do mundo, gente. Ter ou não ter o Espírito Santo é, em última análise, o que vai determinar se você é ou não é um filho e uma filha de Deus. Pai, eu abençoo as pessoas que estão assistindo essa aula e eu te peço, não deixa vivermos uma vida vazia do teu Espírito. Porque ter o teu Espírito é o que determina se somos ou não filhos de Deus, se somos ou não membros da família de Deus, se somos ou não gente que faz parte da aliança com o Senhor. Eu abençoo cada um, e eu te peço que as evidências do teu Espírito surjam em cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Gostaram da aula de hoje? Se gostaram, coloca um like aqui embaixo, coloca um comentário também, né? E lembre-se que amanhã, quarta-feira, tem aula. As aulas são todas as segundas, terças e quartas, 19 horas, mas as aulas das quartas-feiras são somente para membros exclusivos do meu canal. Se você ainda não é membro do meu YouTube, torne-se para você assistir a aula de amanhã e as aulas das quartas-feiras que passaram. Não é isso? Faça esse investimento baratinho na sua vida aí. Entra também na loja do lucinho.com.br, lá tem mais de 200 títulos de livros, de bíblias, lá tem camisetas, pulseirinhas, lá tem vestidos, tem caneca, tem tanta coisa legal para você dar para quem você ama e para você mesmo. Faz a sua comprinha lá na loja do Lucinho. E por último, vem com a minha família em 2024 para uma das nossas 2 caravanas para Israel. Teremos uma caravana em março para Dubai e Israel, que vai ser muito top. E teremos uma caravana em setembro de 2024, onde iremos para a Grécia, um cruzeiro pelas ilhas gregas e Israel. Acesse hoje o site viagemcomlucinho.com.br, faça lá a sua inscrição correndo, né? E venha conosco andar nos lugares onde Jesus andou. Até a aula de amanhã, Deus te abençoe e seja louco por Jesus.